curva da Ferradura, que é a Ferradura de um cavalo. Espetacular, hein? Recebido assim. Olhem aí, a quantidade de carne que ele comprou. Estamos aqui na festa aqui da aldeia. Muito bom dia, meus amigos. E ontem fiquei aqui em Cassino, depois de tomar ali umas cervejinhas na praia. E, opa, maravilha, aqui no Brasil, 15 paus, tens aqui grande hotelzinho, 3 camas e tudo. Já tinha saudades disto, de valores que realmente posso pagar. E vamos seguir já a viagem hoje em direção a Bento Gonçalves, que a segunda-feira a Honda está à nossa espera para oferecer lá a revisão à nossa máquina. E o Gringo está à minha espera, que é um motociclista também muito famoso aqui do Brasil, e vou para a casa dele hoje. Ele já está a preparar um churrasquinho aí para nós, então vamos lá a caminho, são quase 500 km até a casa dele. Vamos lá para Bento Gonçalves e até já, lume! E nem vos disse, eu ontem era suposto acampar na praia e cheguei lá e o pessoal todo disse que eu era maluco. Aqui ao lado tem a cidade de Rio Grande e que tem uma taxa muito grande de homicídios e de roubo à mão armada, então diziam que era muito fácil me encontrar e roubarem a moto, e por isso é que viemos aqui para o hotelzinho, mas está espetacular. E já deu para ver uma Breminho ontem, estou aqui todo contente, ansioso por continuarmos aqui por um dos países do meu coração, aqui o meu Brasil. Está bonito, hein? Aqui é a curva da Ferradura. Espetacular. Ali, aquela ponta ali é Veranópolis, cidade de Veranópolis. Aqui é Bento Gonçalves, e lá naquele morro, lá no fundo é Cutiparã. Espetacular, não estava à espera aqui de repente. Aqui o nome é Curva da Ferradura, que é a Ferradura de um cavalo. Espetacular, hein? E o Gringo mora lá naquele pavilhão lá, ó, que é aquele salão lá. Ali. E dá uns 3 km daqui. Vamos lá. É, mas ela tá... É a gasolina. Já estamos aqui a chegar à casa do Eduardo, conhecido como o Gringo Sem Fronteiras. Aí está o Gringo, ó, recebido assim. Olhem aí, a quantidade de carne que ele comprou. Temos aí um churrasco, cuidado. Aqui é vazio, de fraldinha, a linguiça. Isso aqui é alcatra. Muito bom. Alcatra. Conhece alcatra em Portugal? Sim, 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 temos o mesmo corte. E o André foi tomar chimarrão e entupiu meu mate. Aqui o chimarrão. Um abraço para Portugal. Mandar um abraço aí para todos os portugueses. Já está aqui tudo pronto. Estamos aqui com a família do Eduardo, olha aí. E aí, Coiudo? Olha, temos aqui uma envergonhada. E estamos aqui na festa aqui da aldeia do Gringo, aqui do Eduardo. Grande festão, chega mesmo no dia certo. Está top. E vou ficar guardado no seu coração. Aqui um passeio aqui com o Eduardo e com mais um amigo, um bocadinho de off-road, a mostrar aqui a zona toda da serra onde ele mora. Está no dia de fazermos aqui uma revisão, que é a nossa amarelinha, que já tem 12.888 km, fazer a revisão dos 12.000, vamos lá aqui diretamente à Honda. Já estamos aqui na Honda, na Motolife, aqui de Bento Gonçalves. Vamos fazer aí a nossa primeira grande revisão dos 12.000 km. Já estamos a tratar de tudo, também vamos meter um pneu que em 4.000 km derreteu-se o pneu chinês que metemos em Punta Arenas. E vou-vos mostrar um bocadinho como é que está a moto depois de tanta estrada de terra e 12.000 km aqui na América do Sul. Aí está a máquina, antes da revisão. Está tudo impecável. A única coisa que vamos arranjar é aqui o suportezinho, a borrachinha que saiu, esticar a corrente, um pneuzinho novo, vamos ver. Lembram-se de eu trocar em Punta Arenas, está completamente careca aqui
o pneu chinês em 4.000 km. Foi só autoestrada, então ficou completamente quadrado. E a moto já está a ser arranjada e viemos aqui com o Mateus, que é o dono ali da Motolife, ver aqui umas construções que ele está a fazer e tem uma vinícola e vai fazer como nós temos em Portugal, um hotelzinho, vinícola, para o pessoal vir aqui passar umas férias. Então, enquanto a moto está a ser arranjada, viemos dar aqui um passeiozinho e conhecer aqui as propriedades dele e aqui a zona da montanha do Bento Gonçalves. Viemos agora aqui à vinícola aqui do Mateus, que ele está a organizar aqui a construção toda, vejam aí. Vão ser as cabaninhas aqui da Herdade. Olhem que espetáculo aí a vista. E mesmo ao lado das vinhas todas, mais um lago e vista para a cidade de Bento Gonçalves. E a Herdade do Mateus tem 24 hectares. Tem aqui um miradorzinho também. Estamos aqui a dar um passeio à Herdade. E já estamos aqui em Caxias do Sul, aqui com o Mateus e com Diego. E com o Diego. E vamos aqui comer aqui um restaurantezinho tradicional, uma carnezinha aí brasileira, aqui gaúcha, uma chuletazinha aqui, há ali o canito, é comer até morrer aqui. Vamos lá para lá. Aqui é comida infinita. Está a máquina já quase pronta. E temos aqui o Borges, aí do Grau, que anda aí a fazer umas cavaladas aí com a Africa Twin. Olhem aí, ó. Sempre a dar bom grau. Tem que ver aí o Insta dele e os vídeos dele. E está aí a máquina nova. Aqui o Mateus ofereceu aqui a revisão à máquina. E aí, galera, aí em Portugal. Muito obrigado, Mateus. Está aí tudo novo, olhem aí. Parece uma moto nova, pronta para seguir viagem. Finalmente já temos aí um pneuzinho novo. Agora metemos um Michelin. Vamos lá ver quantos quilómetros é que aguenta. Está nova. Valeu, chefe. Um abraço, mano. Vou sair daqui gordo. A culpa é aqui do Eduardo. Ele já engordou 3 quilos. 3 quilos aqui já. Horas, e nem quero sair mais daqui. Aqui tranquilos, musiquinha aqui do Rio Grande do Sul, boa carne. Uma geladinha, o que é que a gente quer mais na vida, né? E já estamos a sair aqui de casa do gringo, do Eduardo. Despedi-me da família dele, pessoas de uma humildade incrível. Eu até me esqueço de gravar porque são momentos espetaculares e pessoas tão carinhosas que recebem tão bem, tão bem. Uma pessoa nem se lembra que existe lá YouTube ou que existem redes sociais. Estamos aqui no meio da natureza, pá, todo contente e feliz de ter conhecido esta família tão humilde que tão bem me recebeu nestes últimos dias. E vamos lá seguir viagem e vocês sigam aí o Eduardo também, que ele quer fazer com uma cinquentinha, o gringo, as Américas, quer arrancar ainda este ano, daqui a uns meses. Portanto, sigam a aventura dele também, que é um rapaz super humilde, espetacular. E já estamos a descer aqui a parte interior do Rio Grande do Sul, em direção à praia do Rio Grande do Sul, e depois subimos para Santa Catarina. Muito bom dia, meus amigos. Era suposto eu chegar a Santa Catarina ontem, mas tenho andado destruído. Nós estamos praticamente com 2 meses de viagem, praticamente sem parar. Mesmo lá foi sempre a tratar de tudo o que tínhamos a tratar. Já não durmo bem há praticamente 2 meses e então decidi parar aqui numa pousadinha, aqui na cidade de Torres, ainda no Rio Grande do Sul. E reservei 3 noites a ver se descanso, que eu ando assim. Mesmo nos vídeos vão notar que no vídeo anterior a este, ou neste mesmo, eu ando assim mais destruído, é duro para podermos lançar um vídeo por semana com conteúdo de qualidade e assim como eu gosto, que é consumo, não é com só eu a falar para a câmara. Não se parem, são muitas horas de gravação e a mudar de sítio todos os dias e quilómetros por dia para mudarmos de um local para outro para se gravar. E então decidi que ia parar aqui 3 diazinhos antes de chegar à minha cidade, que eu estudei, que é Florianópolis, que vai ser o próximo destino. E então paramos nesta pousada, que é primeira linha, só atravessar ali a estrada. Estamos na areia e vou-vos mostrar um bocadinho aqui da pousada e dizer que estou a pagar 15 € por noite com ar-condicionado, Netflix, chuveiro de água quente. Temos aqui um parque seguro para a moto, a ver se recupera a aura. E ver umas cervejinhas, comer um choripão ali na praia, em Floripa.
e fazer um surf. Ora, este é o meu quartinho. Isto dos lençóis não estavam incluídos. Paga-se mais 5 euros, independentemente dos dias que se durma cá. Tem a televisãozinha com Netflix. Temos um frigobar, que eu vou agora às compras. Vou-se comprar aí umas coisinhas para comer. E temos aqui a casa de banho com o tradicional chuveiro brasileiro, o chuveiro elétrico, que mais para o norte para mim era uma alegria poder ter água quente, que a maioria nem tinha o chuveiro elétrico. Temos aqui uma caminha de rede. Pois é. A estar aqui a descansar, a recuperar energias. E aqui, ó, tudo fechado. E daquele lado, onde tem aquela casinha, é a mesma praia já. Aqui já dá para ver mais ou menos. Tem aí uma entrada ali, ó. Uma entrada para a praia. Espetáculo. Está a nossa pousadinha. E a gente atravessa a estrada e está logo ali na areia da praia. Vamos agora comprar o nosso almoçozinho. Vou-vos mostrar onde é que eu vou almoçar, como é que eu costumo comer aqui no Brasil. Sai muito barato. É o chamado Marmitex. Olha lá, já estou a voltar a gravar, que estes últimos dias andava tão cansado que nem dá vontade de gravar, nem pego no telemóvel. Só me quero deitar. Acho que estes 3 diazinhos vão me fazer bem. Quero aqui novo a estrear. Esta noite já dormi 10 horas. Ora, isto está o nosso restaurante, onde agora vemos aqui todos os dias ficar comigo. Marmitex, aqui a bodega do Marcão. Vamos levar 2 marmitex, um de peixe e um de carne. Cada um custa 17 reais, são mais ou menos 3 euros em Portugal. E já vão ver o que é verdadeiro marmitex ou quentinha, depende aqui da região do Brasil. E foi assim que eu sobrevivi os anos todos que aqui passei. E aqui vamos nós já, os nossos 2 marmitex. Vamos aqui 6 euros de comida, vai dar para 10 dias, pai. Isto aqui o Brasil nunca falha. Por isso é que eu estava ansioso por chegar aqui. Sempre de roda no ar. Agora não quero sair mais daqui. Olhem-me para isto. A gente divide isto a meio, é metade para o almoço, metade para o jantar. E este peixe é para amanhã para o almoço e para o jantar. Com a mandioca, arroz, feijão, massa, carne, ovo. Vamos lá responder a umas perguntinhas que eu coloquei no Instagram e tivemos 672 perguntas, meu. E eu juro que li aquilo tudo para responder a algumas que achei muito interessantes e há perguntas novas que nem eu me lembro às vezes de pensar nisso. E então vamos lá responder aqui a algumas. Explica o trajeto que vais fazer, tipo da Tuga até Alasca e depois. Temos essas imagens que estão no Instagram, até estão etiquetadas em cima, que o objetivo agora, a primeira etapa é o Ushuaia, Alasca. Isto vai demorar um ano e meio. Depois é Austrália, Ásia, África e terminamos na Europa. Tem também uma novidade. Se calhar ainda vamos aumentar um bocadinho mais aqui o roteiro na América do Sul. Eu daqui a um mesinho ou 2 digo se vai mesmo acontecer, assim acrescentar mais 8, 10 mil quilómetros só a parte de baixo, porque o tempo final vai dar mais ou menos o mesmo. Tens alguns esconderijos mega secreto no mega tremoço, pois claro. No super tremoço, na minimoto igual, há sempre um esconderijozinho e não é só um, há vários. Que eu vou esconder um cartãozinho de crédito aqui, um dinheirito ali, que já me lixei várias vezes, não é? Comecei a aprender, se a gente esconder tudo no mesmo sítio, se desaparece, como é que é? Ou seja, eu espalho em vários locais, e não é só cartões, dinheiro, até chaves duplicados, vou escondendo em vários locais da moto e do que eu levo, que é para se desaparecer de um lado, há sempre ali uma escapatória. Também não vos posso contar os segredos de todos, senão se eu vos disser, vem aqui e gama-me logo todo. Quanto dinheiro levas contigo para a viagem toda? Eu basicamente fiz um projeto em que eu estimei os custos que iria ter, sem incluir hotéis, não é? Que é o que eu normalmente faço, e saí com 60%. Acreditar que este YouTube ia ter sucesso sobre isso. Eu acredito que cada vez mais vão existir mais apoios, mais patrocinadores. Os custos são muito altos e em comparação à viagem anterior aumentam muito mais porque o consumo da mãe que eram 2 litros aos 100. Com a Africa Twin é sempre 6, 8, dependendo do vento, 4 é o mínimo que eu consigo fazer.
portanto os custos são muito superiores, tanto nos envios, não é? Uma mini moto pesava muito menos. Agora, quando eu envio, se enviar de avião é um absurdo. Se eu enviar de barco, às vezes sai mais barato, mas não compensa, que demora um mês a chegar ao destino. Onde é que eu fico? Vou ter que ficar num hotel, num apartamento, não tenho custos para viver aquele mês que já não me compensam às vezes a diferença. Portanto, normalmente eu opto pelo avião que em 2-3 dias está do outro lado, está noutro continente. É dar lume e acreditar que vai ter sucesso. É só isto. É o que eu digo. Quando se mete o pé na estrada, isto é como ao dia a dia. Neste momento é como se fosse um trabalho, sem fins de semana, sem férias. Dedico-me a isto a 100%. Tenho os melhores dias da minha vida e os piores. É assim mesmo, e temos de ter essa ideia. Há locais do mundo incríveis, há locais que não são tão prazerosos e que se sofre. Loucura. Adoro seguir-te. Uma pergunta. Como lidas com a solidão? Esta aqui eu tirei um print, que é uma de dezenas que perguntam exatamente sobre isto. Em termos psicológicos, havia alguns que perguntam, como é que em termos psicológicos não te sentes sozinho? Eu às vezes até quero estar sozinho. Há dias que uma pessoa, apetece-me estar tranquilo, descansar, mas não posso. Porquê? Primeiro eu tenho que reduzir os custos ao máximo. Ou fico em casa de pessoal, e esse pessoal não é que me recebe, querem saber as histórias, querem convidar-me para beber uma cervejinha, para comer, e conviver. Não é possível, é o que eu digo, até responder a mensagens é muito difícil, porque eu ando o dia inteiro de moto. Se eu tiver de acampar, tenho que montar a tenda. Quando me deito, quero é dormir, não pego no telemóvel, e muitas vezes onde eu acampo nem internet há. No outro dia acordo, tenho que meter tudo na moto e é voltar à estrada. Quando me recebem em casa, eu não tenho um tempo que eu possa colocar histórias, que eu possa responder a alguém, até falar com a minha família. Estou uma semana sem falar com a minha família. Quando eu paro em qualquer bomba de combustível, as pessoas são muito curiosas. A toda hora estão a ver, vem uma moto amarela, no meio do nada, não é? Com uma matrícula de Portugal, vêm curiosas. E o que é que estás a fazer? Quanto tempo pensas demorar a fazer a viagem? Uma boa pergunta. Também não sei. A outra eu planeei para 2 anos, demorei quase 3, demorei 1000 dias. Esta vai depender muito. A outra não podia parar, para ser a primeira pessoa a dar a volta ao mundo numa mini moto. Tinha de ser direto. O Covid entrou no meio, trouxe mais um ano, mais custos, mais desafios. Que é o que eu digo. Foi uma viagem, uma epopeia épica, literalmente, porque é quase impossível eu ter as mesmas circunstâncias nesta viagem. Tudo me aconteceu, o resto vocês sabem, não é? Não vou estar aqui sempre a repetir aqueles highlights malucos que aconteceram. Tens a rota delineada ou vais já à descoberta? Sabes as restrições de cada país? Na primeira volta ao mundo tive 1 ano de planeamento, arranquei o que é que aconteceu? Maior pandemia do século. Eu estava a ir para a Ásia, de repente tive que ir para a América do Norte. Já não sabia nada, transportistas para enviar a moto, o roteiro é totalmente ao contrário, as condições de cada país para poder entrar por causa da pandemia. Então eu tive de fazer isto, basicamente um trabalho diário de ir vendo a próxima cidade, o próximo país. O que é que eu faço? Um roteiro geral, que é o que nós temos, e pesquiso sobre os países individualmente em termos de migração e aduana. O que é que eu preciso como português e com moto de matrícula portuguesa para fazer uma importação temporária? E depois os seguros, quaisquer outros documentos sejam necessários, normalmente mais para a moto ou que para a pessoa. Isso estudo sempre. Agora a rota, nada. É a linha que nós temos, eu sei que é do Ushuaia agora é para o Alasca, e depende do pessoal que vai convidando, é o que eu digo. Eu estou aqui, de repente alguém me convida, olha, aqui a 200 km tem um grupo de motas brutal, um pessoal altamente, André, quero-te convidar, ir lá beber o quê? Uma cervejinha e um charichão, que eu levo sempre comigo para mostrar ao pessoal o que é uma vida top. E, bom, está para ir, vamos lá. Conheço outro pessoal que me convida para o outro lado, bora! Como eu digo, eu viajo por pessoas, eu viajo por experiências e por estes momentos, isso é que me move, e andamos sempre assim, e são estes os melhores momentos que eu tenho na minha viagem, são literalmente de convívio de pessoas. Vão ver que em breve já estou aí com uns planos, já andei a ver aí umas estratégias. Nos próximos vídeos eu vou-vos contar se é factual, se vai acontecer ou não vai. Aqui as portagens são bastante baratas. Estamos em Florianópolis, na parte do continente. Eu morava aqui em baixo, estamos aqui no Mirador. Hoje não há nuvens, viemos até à praia.